Olá, turma, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje, nós vamos analisar este texto muito bom de Marta Medeiros. Vamos fazer essa análise do ponto de vista da interpretação textual, de acordo com as habilidades e competências que os alunos do Ensino Fundamental 2, da Prefeitura do Rio de Janeiro, precisam adquirir ou desenvolver, melhor dizendo, ao longo do ano. Então, vamos ao texto. Esse texto foi publicado na revista O Globo no dia 24 de abril de 2011, na coluna Ela Disse, na revista O Globo, página 26. Autora Marta Medeiros. Bom, nós reparamos que o título dessa crônica começa com uma pergunta: amor? E está entre aspas. Por que será que está entre aspas? Nós vamos descobrir logo adiante. E veja que aqui no canto esquerdo nós temos um trecho que foi retirado desse texto, certo? Vamos ler. Não existe relação sadia se ambos os envolvidos não conseguem respirar. Bom, já que nós estamos no âmbito da interpretação de texto, nada melhor do que, então, sabermos o significado da palavra sadia, esse adjetivo. É um adjetivo porque dá uma característica à palavra relação que está aqui. Muito bem, algo sadio significa algo saudável, algo bom. Então vamos lá. Não existe relação sadia se ambos os envolvidos não conseguem respirar. Sufocamento, medo, violência, é tudo prenúncio de morte. Beleza, vejamos. A palavra ambos. Ambos significa os dois. Se fossem as duas, seria ambas. E aqui embaixo nós temos a palavra prenúncio. Prenúncio é um aviso prévio, né? Um aviso. Então, vamos ao texto. Amor? Implico com títulos ou marcas acompanhados de ponto de interrogação. Podem funcionar graficamente, mas pronunciá-los é uma chatice. Repare que graficamente significa na escrita e que esse lois aqui se refere a algo que foi dito antes. Então, este lois se refere a algo que está no masculino e no plural. Logo, você tem que voltar ao texto, né, no texto, para procurar qual é esse substantivo no masculino plural a que se refere esse lois, esse pronome. Então, você vai perceber que esse lois está se referindo à palavra títulos ou marcas, que são acompanhados. Embora marcas seja um substantivo feminino, quando ele está com o masculino do lado, logo ele faz masculino também. Então eles podem funcionar graficamente, mas pronunciá-los é uma chatice. Só que no caso do mais recente filme, de João Jardim, o questionamento se aplica. 2 pontos, olha só, esses 2 pontos aqui, indicando que ela, a autora, vai nos dizer qual é o questionamento que se vai fazer. E o questionamento é este. Veja, aquilo a que a gente assiste na tela é amor mesmo? Repare também que a autora fez a regência verbal desse verbo, né? A regência verbal do verbo assistir de forma adequada, porque quem assiste, assiste a alguma coisa, a uma série, a gente assiste a uma novela, a gente assiste a um filme, a um jogo. Sem este pronome a dentro desse retângulo, teria o sentido de fornecer ajuda. E repare que logo aqui nessa segunda frase, veja, mas pronunciá-los é uma chatice, nós estamos diante de uma opinião da autora. Continuando. Amor traz vários depoimentos de homens e mulheres que viveram relações conflituosas ao extremo, com violência física e até risco de morte. Os depoimentos são verdadeiros, e quem os interpreta, de forma comovente, diga-se, são atores que conseguem dar à obra um toque inquestionável de realismo. Tudo aquilo existe. Bom, então já sabemos agora que o título está entre aspas porque se trata de uma referência ao filme que está sendo abordado aqui nesse texto. Um filme chamado Amor? Terceiro parágrafo. Quando, anos atrás, começou a se falar em mulheres que amam demais, há um grupo sério com a abreviatura MADA, que funciona nos moldes dos AA, lembrando que AA significa Alcoólicos Anônimos, assim como nós temos NA, para Narcóticos Anônimos.
Continuando. Muito me intrigou o uso do verbo amar como designação de uma patologia. Lembra, patologia significa doença. Obsessão e descontrole são doenças sérias e merecem respeito e tratamento. Mas batizar isso de amar demais é uma romantização e um desserviço. Fica implícito que amar tem medida, que amar tem limite, quando na verdade amar nunca é demais. O que existe são homens e mulheres que têm baixa autoestima, níveis exagerados de insegurança e que não distinguem amor de possessão. Bom, distinguir. Distinguir significa o quê? Saber diferenciar, certo? Se assinarmos embaixo de que isso é amar demais, acabaremos achando que quem vive uma relação serena, preservando a individualidade do outro, é alguém que ama de menos. Aqui eu quero que vocês reparem duas coisas. Primeiro, que embaixo se escreve junto, tá bom? E em segundo lugar, que a palavra serena, que aqui é um adjetivo que vai concordar com substantivo feminino no singular, relação serena, é uma relação tranquila, uma relação calma, correto? Logo, a pergunta de João Jardim procede e perturba. Impossível se manter neutro diante do filme, pois todos nós já vivemos ou testemunhamos um caso que começou por amor, mas terminou em dor e aniquilamento da identidade. Repare que, para mais de 3 vezes, a autora usou a conjunção mais, o termo mais sem o i. Ela poderia ter usado sinônimos, e existe pelo menos uma lista boa de sinônimos que ela poderia ter usado para ampliar esse vocabulário, certo? Como, por exemplo, a palavra porém, contudo, entretanto, a expressão no entanto. Vejamos. Continuando. Entre um depoimento e outro, o diretor optou por colocar vinhetas quase líricas para nos dar um certo respiro diante da turbulência dos relatos. Curiosamente, uma dessas cenas mostra uma mulher mergulhada dentro de uma piscina, estática por alguns minutos. Repare alguns itens aqui, que esta palavra, estática, se refere a esta mulher que está mergulhada. Não se refere à palavra piscina, que está logo aqui antes. E um indício disso é o uso muito bem empregado desta vírgula, aqui separando a palavra piscina da palavra estática. Logo, a palavra estática se refere a esta mulher que está mergulhada dentro da piscina. Continuando. É uma cena aparentemente comum, mas que aos poucos vai angustiando. Quanto tempo ela conseguirá ficar sem respirar? Repare o uso dos 2 pontos. Os 2 pontos foram usados para explicar o que vai angustiando, aquilo que vai causando a angústia. E repare também no uso do ponto de interrogação. São sinais gráficos. Esse sinal gráfico, o ponto de interrogação, você vai usar quando? Muito bem, quando você quiser fazer uma pergunta. Continuando. Não existe relação sadia se ambos os envolvidos não conseguem respirar. Sufocamento, medo, violência é tudo prenúncio de morte, enquanto que o amor é matéria-prima da vida, não compartilha com o esfacelamento da alegria. E esfacelamento significa o quê? Significa destruição. Claro que brigas são comuns e até necessárias para a sólida construção de uma história entre 2 pessoas. Mas quando usamos essa relação para resolver carências e fantasias da infância, e isso sempre acontece, é preciso encontrar uma medida para que o exagero dessa transferência não ponha tudo a perder. Bom, repare no emprego dos parênteses. Nesse caso, os parênteses foram usados para inserir uma informação extra ali naquela estrutura, dentro daquela frase, no meio daquela frase, ok? E repare também que, mais uma vez, a autora usou o conectivo mais, sem o i, quando ela poderia ter usado algum outro sinônimo, para mostrar até uma certa ampliação de vocabulário. E também para fazer com que o leitor, que está, no seu caso, iniciando os estudos, iniciando aquele contato com a língua portuguesa, possa saber que existe mais de uma opção. Você não precisa usar sempre o conectivo mais sem o i para indicar ideias opostas, ideias contrárias no texto. Último parágrafo. Estamos todos fadados a amores doentios? Depende. Todo amor faz sofrer em determinados momentos, mas estaremos salvos
se soubermos transcender o melodrama. Semana que vem vou falar de um amor lindo que terminou de forma trágica, mas cujo sofrimento foi transformado em poesia. Um amor que era amor mesmo e ponto final. Repare que aqui nós temos o e-mail da Marta Medeiros, no Globo, só que eu não sei se, tantos anos depois, ela continua escrevendo na revista O Globo e se ela ainda tem esse e-mail. Essa foi a primeira parte do vídeo. Agora, nesse mesmo vídeo aqui, nós vamos iniciar a segunda parte, que vai tratar dos exercícios que eu elaborei. Vejamos, são 10 perguntas. Essa é a minha letra. Primeira pergunta. Começando pelo título, por que a palavra amor foi digitada entre aspas? Lembra que, olha só, o título amor, certo? A resposta é que amor foi digitada entre aspas por se tratar da referência ao título de uma obra, ao título de um filme. Número 2. Analisando a estrutura do texto, ele foi escrito em prosa ou em verso? Já que, resposta então, né? Já que esse texto é organizado em parágrafos e não em versos, como seria se fosse um caso de uma letra de música ou de um poema, logo, a resposta é que, nesse número 2, esse texto foi escrito em prosa. Número 3. Na primeira linha do primeiro parágrafo, encontramos a palavra implico. Veja que é logo a primeira palavra do primeiro parágrafo. Implico. Bem aqui, veja, ó. Implico. Então, letra A. Por ela quem? Essa palavra, podemos concluir que o narrador é em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Nós concluímos que esse narrador é em primeira pessoa. Eu implico, e não ele implico, nem ela implico. Sim, eu implico, só que esse eu ficou implícito ali na desinência número pessoal. Então, respondendo, letra A, resposta, primeira pessoa. Letra B, qual é o sujeito do verbo implico? Lembrando da definição de sujeito, que é o termo que pratica a ação expressa pelo verbo, que é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo, ou pode ser aquele que recebe a ação expressa pelo verbo, ou então, por fim, aquele termo que pratica e que recebe ao mesmo tempo a ação expressa pelo verbo. Logo, para você saber quem é o sujeito desse verbo implico, você tem que fazer a seguinte pergunta: quem implica? Quem é que está implicando aí? A resposta é eu. Qual é o sujeito do verbo? Eu implico. Se trata de um pronome pessoal do caso reto, assim como tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. E tem vídeo aqui no nosso canal sobre as pessoas do discurso. Inclusive, o pronome eu é uma das pessoas do discurso. Letra C. Ali, nesse implico, ocorreu pronominalização ou elipse? Lembrando que pronominalização e elipse são dois recursos coesivos que um texto pode ter, certo? São características. Pronominalização é aquele recurso em que o autor, o usuário da língua, usa pronomes. E os pronomes são usados para se referir a uma das pessoas do discurso, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, e também para substituir uma palavra que já foi dita antes, ficar no lugar de uma palavra que já foi dita antes, um pronome. Então, ali ocorreu um pronome em implico ou ocorreu elipse. Lembrando que elipse é quando uma palavra fica ali subentendida na frase. Então, fica implícita na frase, não fica explícita, não aparece na frase. Portanto, aqui em implico, ocorreu elipse, não ocorreu pronominalização, não. Então, a resposta da letra C do número 3 é elipse. Número 4. Qual é o motivo de Marta Medeiros implicar com títulos acompanhados de ponto de interrogação? Para responder a essa pergunta, você precisa voltar aqui no primeiro parágrafo, porque aqui ela vai informar por que ela implica com esses títulos ou marcas acompanhados de ponto de interrogação. A resposta está aqui. Ó, podem funcionar graficamente, mas pronunciá-los é uma chatice. A resposta está mais aqui. A resposta é que Marta Medeiros considera que pronunciar esses títulos com ponto de interrogação é uma chatice. Número 5. Qual é a ideia, qual é a tese, a opinião defendida pela autora no primeiro parágrafo? Então, número 5, nós temos como resposta o seguinte, que embora a autora considere uma chatice pronunciar
esses títulos acompanhados de ponto de interrogação, esse ponto de interrogação funcionou no mais recente filme de João Jardim. Ok? Essa é a tese, porque ela vai defender por que esse título foi muito bem criado com esse ponto de interrogação. Ela vai defender isso. Número 6. O que significa a palavra patologia usada no terceiro parágrafo? Bom, no momento da leitura, nós entendemos e ouvimos, né, que eu expliquei que patologia significa doença, não significa saúde, nem carisma, significa doença. Número 7. A palavra logo, no quarto parágrafo, letra A, pode ser substituída por portanto ou por contudo. Lembra que um dos sinônimos da palavra mais, sem o i, era a palavra contudo, que eu disse? E o mais e o contudo não têm o mesmo sentido que a palavra logo. A palavra logo transmite uma ideia de conclusão. E entre contudo e portanto, a palavra que indica também uma ideia de conclusão é a palavra portanto. Isso significa dizer que logo e portanto são sinônimos, ok? E letra B. A palavra logo, no quarto parágrafo, indica uma circunstância de modo ou de conclusão? Eu acabei falando a resposta na explicação da letra A, não é? A palavra logo, que é sinônimo de portanto, indica conclusão, uma circunstância, uma ideia de conclusão. Número 8. A autora concorda com a expressão mulheres que amam demais? Sim ou não e justifique. Cuidado, porque além de informar se sim concorda ou se não concorda, e a resposta é não, você ainda tem que justificar a resposta, ainda está pedindo para você fazer mais uma outra ação. Portanto, justifique a sua resposta, além de assinalar, né, se é sim ou se é não. E aí, a expressão mulheres que amam demais aparece no primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Veja, aqui, olha, quando anos atrás começou a se falar em mulheres que amam demais, muito me intrigou o uso do verbo amar como designação de uma patologia, de uma doença. Logo, a autora não concorda com a expressão mulheres que amam demais, porque dizer isso significaria que amar demais seria uma patologia, uma doença. E obsessão e descontrole, portanto, não tem nada a ver, de acordo com a autora, né, com a opinião da autora, com amar demais. Obsessão e descontrole representam uma coisa e amar demais representa outra coisa totalmente diferente, de acordo com a opinião da autora. Então essa é a resposta do número 8. Número 9. A expressão o amor é matéria-prima da vida representa um fato ou uma opinião da autora? A resposta é que representa uma opinião da autora. Por quê, professor? Porque poderia haver alguém que quisesse definir o amor como sendo outra coisa, não é? Então, poderia haver alguém que discordasse, que dissesse que o amor não é matéria-prima da vida, e sim outra coisa, uma outra definição. Como, por exemplo, o amor é fogo que arde sem se ver. Nós temos aí uma outra opinião para definir o que é o amor, ok? Então, número 9, uma opinião da autora. E número 10, esse texto representa uma crônica narrativa ou uma crônica argumentativa? Se fosse uma crônica narrativa, nós teríamos que ter espaço, tempo, personagens, um personagem principal, talvez chamado protagonista, né? Talvez um vilão, que a gente chama de antagonista. Teria que ter uma situação inicial, um conflito gerador, um desenvolvimento, um clímax e um desfecho. Tudo isso representa a estrutura de um texto de base narrativa. E uma crônica argumentativa. Seria, então, o caso de ser uma crônica argumentativa. Por quê, professor? Porque nesse texto, Marta Medeiros procura convencer o leitor, ou a leitora, de que aquele questionamento no título do filme realmente se aplica e que nós temos que concordar com ela ou não. Então ela busca argumentos para fazer com que a persuasão dela aconteça. Então ela busca nos convencer de que ela tem razão. Portanto, sempre que estivermos diante de um texto em que forem usados argumentos para tentar convencer o leitor ou a leitora sobre alguma opinião, sobre alguma tese, estaremos diante, então, de um texto de base argumentativa. Portanto, esse texto é uma crônica narrativa. Chegamos ao fim de mais um exercício de interpretação textual com base
no texto de Marta Medeiros, chamado Amor, uma crônica argumentativa e que teve como olhar, além da coesão e da coerência, outros aspectos de interpretação textual que envolvem habilidades que os alunos da Rede Municipal de Ensino do Fundamental 2, especificamente do município do Rio de Janeiro, precisam desenvolver em sala de aula, na escola e em casa também, quando forem estudar, com o auxílio do responsável, então estudar sozinho, ou então com o auxílio de um explicador ou de uma explicadora. Espero que esse vídeo tenha enriquecido ainda mais o seu conhecimento sobre a língua portuguesa. Um abraço e até o próximo vídeo.